Está connosco o economista Pedro Brinca. Pedro, boa noite e obrigado por estares no 360. Mais de metade da população diz que o salário já não chega. Isto já não é só um problema das classes mais baixas? Não, não é um problema das classes mais baixas. Estes números são consistentes com os números do balanço social que uma colega minha, Sônia Peralta, aqui também comentadora, fez relativamente a 2020, em que 55,9% tinha dificuldades em lidar com despesas usuais. Por isso não é um problema apenas das classes mais desfavorecidas e reflete, de facto, o aperto que os portugueses têm vindo a sentir, quer pela questão da inflação, quer pela subida das taxas de juros, quer também por outro fenómeno, é que os números da inflação subestimam o impacto que isto tem na classe média-baixa e na classe baixa. Porquê? Porque são famílias que têm um peso dos bens de alimentação e de habitação que é mais elevado nos seus orçamentos, que são precisamente os itens que mais subiram. E dessa forma a inflação oficial, os números que nós, quando divulgamos e comentamos e falamos para comentar o impacto da inflação no nível de vida, está grosseiramente, ou pelo menos de alguma forma, subavaliado o seu impacto nestas famílias. O Governo diz que os salários aumentaram, mas a inflação, as taxas de juros estão a absorver esse aumento, não é? 2023 já é diferente de 2022. Em 2023, os salários estão a crescer acima da inflação. Mas não chegou ainda para compensar a perda de poder de compra que incorreram em 2022 e para trás. O INE divulgou recentemente os números que mostram que entre junho de 2021 e junho de 2023 os níveis de preços subiram 12%, mas os salários apenas 9,4%. Por isso, nesse sentido, de facto, apesar dos salários em 2023 já estarem a crescer acima da inflação, ainda não houve uma reposição do poder de compra. Portugal é um país de salários baixos. É preciso baixar impostos. Tem sido muito falado nos últimos tempos. Vamos ver, Portugal é um país de salários baixos. Os salários médios, perdoa-me a ligeireza do comentário, mas os salários médios em Portugal não valem uma Mérida. E eu explico o que é que quero dizer. Os salários médios da capital distrito mais elevada em Portugal, que é de Lisboa, estão abaixo da equivalente da congênere em Espanha, que é precisamente Mérida. Os salários médios em Lisboa estão abaixo dos salários médios de Mérida, que é a capital distrito espanhola, so to speak, com o nível de salários mais baixo. Sim, somos um país pobre, somos um país em que, ou pelo menos relativamente pobre no contexto da União Europeia, somos um país em que a distância do salário mínimo ao salário médio é quase nula e reflete-se um bocado naquilo que tu estavas a dizer há bocado, já não ser um problema apenas das classes mais baixas, mas sim das classes médias. Mas respondendo à segunda parte da pergunta, da questão dos impostos, quando se fala de baixa de impostos, é preciso lembrar o que é que paga essa baixa de impostos. Eu acho que a ideia de reformar o sistema fiscal faz sentido. Portugal precisa de ser mais competitivo fiscalmente no longo prazo, quer dizer, no curto prazo, para crescer a longo prazo. Nós vimos uma convergência de aspirações sociais, com as tecnologias de comunicação, etc., os níveis de vida, as aspirações ao estilo de vida em toda a Europa acabam por ser mais ou menos as mesmas, mas quer dizer, se não houver uma convergência económica que sustente essa convergência social, quer dizer, é impossível, não vamos conseguir de certeza. A baixa de impostos pode tornar mais competitivos e talvez, e muitos estudos assim o indicam, proporcionar de facto um crescimento mais forte no futuro. Mas falar de baixas de impostos sem dizer o que é que o financia não é sério. Porque, das duas, nós temos um orçamento completamente equilibrado, perto de zero, para baixar impostos, ou pomos em causa o processo de consolidação orçamental, e é bom lembrar que nós vamos pagar até 2027 em juros da dívida apenas o equivalente a 2 PRRs ou 5 aeroportos de Alcochete. O governador do Banco de Portugal fez esse alerta. Exatamente, é disto que estamos a falar. Ou então temos que cortar na despesa. E cortar na despesa pode ser problemático também. Porquê? Porque Portugal, lá está, por ser comparativamente pobre, é um país em que as transferências sociais do Estado são extremamente importantes. Se não fossem as transferências sociais do Estado, em vez de termos um índice de risco de pobreza de 18%, tínhamos um índice de risco de pobreza de 43%. Ou seja, 43% dos portugueses estariam em risco de pobreza se não fossem as transferências do Estado. Por isso, uma discussão séria sobre baixa de impostos tem que ser sempre acompanhada de uma discussão séria sobre o que é que o financia. E, nesse sentido, obviamente que há que fazer escolhas, há que ter esse processo de discussão política, mas não é sério falar de redução de impostos sem falar do que é que o financia. Já aqui falaste sobre a inflação e como é que, de certa forma, também como é que o BCE está a combater essa inflação, aumentando as taxas de juros. Já há algumas vozes que dizem que tem que haver aqui um novo paradigma, que esta forma não está a resultar. Há outra solução ou não?
Eu acho que... Mágicas não existem, não é? Mas... Vamos lá ver. Eu acho que é relativamente consensual que os resultados desta inflação têm duas origens. Que, como todos os economistas dizem, há acerca de tudo, é a oferta e a procura. Pronto. Obviamente, do lado da oferta tivemos choques importantes, na energia, a questão da Ucrânia, exportação de cereais, tivemos agora também alguns mais recentes que não se fala muito, mas seca extrema que fez aumentar o preço dos azeites, dos óleos alimentares, etc. Mas também há questões do lado da oferta. Em média, mais uma vez, não é? Em média. E aquilo que temos visto é que vários governos na Europa não têm trabalhado da melhor forma para combater a crise da inflação. Portugal teve alguns exemplos. O cheque no correio para 90% da população não ajuda ao combate à inflação. Obviamente que há muitas pessoas a passar dificuldades, essas têm que ser ajudadas, mas não é 90% da população. Podemos ter tido ajudas mais substanciais a quem mais precisava para combater os impactos da inflação nessas pessoas. Mas distribuir liquidez de forma indiscriminada não é a melhor maneira de o fazer. Muitos governos, por pressão política, desculpe-me o termo, populismo, têm-no feito, por razões eleitorais, quiçá, mas aquilo que pode fazer é o trabalho do BCE mais difícil, motivar taxas de juros mais elevadas durante mais tempo. Aquilo que temos visto a ver agora na inflação é que a inflação desceu bastante relativamente àquilo que tinha sido o ano passado, mas está a abrandar ainda a um nível bastante acima do que é o objetivo. E isso pode trazer problemas. Passávamos há pouco uma outra peça também que falava sobre o aumento do número de precários em Portugal. É o terceiro país com mais precários da União Europeia. Onde é que o país está a falhar aqui? Veja, Portugal é o terceiro país com mais precários da União Europeia, mas também é o terceiro país da OCDE com maior proteção do trabalho. Em termos de lógica meramente economicista, de eficiência, ter mercados muito rígidos é um problema de ineficiência para as empresas, pode ser, não é? Obviamente que nós, politicamente, podemos dizer que valorizamos a estabilidade no trabalho, e há muitos casos em que isso até aumenta o bem-estar, obviamente, principalmente aquelas famílias ou aqueles trabalhadores que chegam ali à meia-idade ou aos 30 e poucos e querem constituir família, precisam ter estabilidade no emprego para garantir um empréstimo de uma casa e subir a sua escalada no seu processo de melhoria do seu nível de vida. Tudo isso é importante, obviamente. A estabilidade no trabalho é um valor importante. Mas quer dizer, nós estamos a pagar o custo da ineficiência sem ter o retorno, porque, como disseste bem, Portugal também é o terceiro país com a maior porcentagem de contratos a termo certo. Por isso, temos um grave caso de ineficiência legislativa, em que, de facto, temos um conjunto de legislação que visa proteger o trabalho, mas que depois não tem como resultado a proteção desse mesmo trabalho. Esse é um dos problemas. Outro problema, mais uma vez, é o tal nível salarial. Veja-se que a percentagem do emprego de licenciados tem diminuído. Porquê? Porque a imigração de licenciados é uma coisa sem paralelo. Portugal tem uma taxa... Esta realidade afeta mais os jovens, não é? E afeta bastante os jovens, porque nós também temos mercados de trabalho um pouco duais. À medida que o tempo vai passando e vamos ficando mais velhos, isso vai-se notando menos. Quer dizer, a nossa geração, quando entrou para o mercado de trabalho, havia claramente aquela geração pré-troika e a geração pós-troika. A estabilidade no trabalho, a proteção, os direitos, tudo mudou muito nesta geração. Esta geração que agora já não é propriamente jovem, já tem os seus 40, mas que o mercado de trabalho é muito diferente do que para essa geração mais antiga. E esses, claro, se não têm condições, muitos imigram. Pedro, agradeço a presença aqui no 360. Boa noite, obrigado.